Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Questões de Concurso do Colégio Força Máxima. Isso é um sinal de que você está no caminho certo. E não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Então vamos lá! Fala pessoal, tudo bem? Professor Renan Schmidt aqui trazendo uma questãozinha do Enem para você, beleza? Então senta aí, fica confortável, vamos ler o enunciado e a gente vai resolver essa questãozinha junto, valeu? Vamos lá, atenção, ó. Senhor Rubinato, um músico aposentado, gosta de ouvir seus velhos discos sentados numa poltrona. Ele está ouvindo um conhecido solo de violino quando a sua esposa Matilde afasta a caixa acústica da direita, beleza? De uma distância L, como visto na figura abaixo. Então, se você der uma olhadinha na figura, você vai ver o senhorzinho sentado, né? Você tem uma caixinha no lado esquerdo, uma caixa do lado direito, e essa caixa do lado direito que sofreu ali um deslocamento, que a dona Matilde deslocou a caixinha do lado direito, ok? Vamos continuar a questãozinha. Em seguida, o senhor Rubinato reclama: não consigo mais ouvir o lá do violino, que antes soava bastante forte. Dentre as alternativas abaixo, para a distância L, a única compatível com a reclamação do senhor Rubinato é, e aí para a gente complementar tem mais algumas informações para a gente levar em consideração, beleza? O que você tem que levar em consideração nessa questãozinha? Que o mesmo sinal elétrico do amplificador é ligado aos dois alto-falantes, cujos cones, na verdade, se movimentam em fase, beleza? Mais o que? A frequência da nota Lá é cerca de 440 Hz. Pedi para você considerar também que a velocidade do som no ar é 330 metros por segundo e que a distância entre as orelhas do senhor Rubinato pode ser ignorada, tá legal? Então levamos tudo isso em consideração e a gente vai resolver essa questãozinha. Mas antes é interessante que você tenha em mente que essa questãozinha é uma questão sobre interferência. E aí é bom você lembrar que a interferência é um fenômeno ondulatório em que ondas que têm frequências próximas interagem entre si. E aí essa interação pode acontecer de duas formas, dependendo dessa frequência próxima entre essas ondas e da maneira como elas estão posicionadas entre si também, beleza? A interferência ela pode ser construtiva, quando elas a grosso modo, se fortalecem, uma torna a outra mais intensa, beleza? Ou destrutiva, quando elas se cancelam, que é o caso dessa questãozinha. Porque se você lembrar na questãozinha, o senhor Rubinato ele conseguia ouvir a nota Lá com facilidade, e aí depois do deslocamento da caixinha, do lado direito, ele não ouve mais a mesma nota com a mesma facilidade que ele ouvia antes, ela ficou menos intensa ali para ele. Beleza? Então é interessante você ter em mente ali que a gente está trabalhando com um probleminha envolvendo uma interferência destrutiva, tá bom? Quando você estiver trabalhando com uma questãozinha que envolve interferência, você tem que lembrar dessa equaçãozinha aqui, ó, da diferença dos caminhos, beleza? Porque aí esse deslocamento que a caixinha vai sofrer vai acabar causando a interferência no nosso probleminha, tá? Então a diferença nos caminhos vai ser igual a esse nzinho que normalmente a gente se refere ali ao número do harmônico envolvendo a nossa ondinha estacionária, beleza? Vezes o comprimento de onda da nossa ondinha sonora dividido por 2, tá legal? O que é importante você levar em consideração aqui para você ter em mente? Essa diferença dos caminhos aí vai ser justamente igual ao L. Lembra que na questãozinha ela falou para você que o deslocamento da caixinha de som do lado direito vale L, o valor desse deslocamento, e é justamente isso que a questãozinha quer que a gente encontre, beleza? Outra coisa também. Sempre que você identificar que o seu probleminha está envolvendo interferência, você tem que interpretar na questão se é uma interferência construtiva ou destrutiva, beleza? Se for uma interferência construtiva, esse Nzão aqui, ele vai significar para você, o valorzinho dele vai ser um número par. Tranquilo? Então, sempre que esse carinha aqui for um número par, isso significa que vai ser uma interferência construtiva que está acontecendo. Essas ondas vão interagir entre si, elas vão ter a mesma fase uma em relação à outra, e elas vão se tornar mais intensas ali, vão se fortalecer uma com a outra, beleza? Se for destrutiva, que é o caso dessa questãozinha aqui, esse valor vai ter um númerozinho ímpar. Então, nessa questãozinha, a gente vai considerar esse carinha como sendo igual a 1, porque um número ímpar vai se relacionar bonitinho com a interferência destrutiva, que é o que está acontecendo nessa questão. Tá? Aí substituindo na nossa equaçãozinha aí, ó, substituindo o ΔD pelo L, aqui, desse jeito. E o lugarzinho do N, a gente coloca o número 1, a gente vai ter essa equaçãozinha aqui no final. Então o L, que é o que a gente quer saber, ele vai ser a metade do comprimento de onda dessa ondinha aí que a gente tem.
beleza? Então, se a gente descobrir quanto é que vale o comprimento de onda, pegar o valorzinho dele e dividir por 2, a gente encontra corretamente aí o valor desse deslocamentinho aí que a caixinha sofreu. Beleza? Para a gente poder encontrar o comprimento de onda, a gente precisa lembrar da equação fundamental da ondulatória, né? Que a velocidade de uma onda é o produto entre o seu comprimento de onda e a sua frequência, beleza? Tanto a velocidade da onda sonora, a questãozinha ofereceu para você, beleza? E a frequência também. A velocidade da onda sonora, a questãozinha falou para você que vale 330, e a frequência da nota Lá você também sabe que é 440. Aí o que você faz aqui, ó? Pegou esse carinha aqui, o 440, passou ele para lá dividindo, fez suas simplificações, simplificou por 10, simplificou por 11, tudo bonitinho, você encontra 3/4 de metro. Tranquilo? Aí o que você faz? Você volta para a equaçãozinha aqui, ó. No lugar do lambdazinho, do comprimento de onda, você substituir pelo 3/4, beleza? Foi? E aí o que você vai fazer aqui, ó? Quando você substituir pelos 3/4, você faz o que, ó? 3/4, beleza? E o 2 aqui é da equação, é a metade, beleza? Então vai ficar aqui, ó, 3 sobre 2 vezes 4, 8. Resolvendo a sua continha, 3 dividido por 8 vai dar 0,375 metros. Só que você tem que tomar cuidado que essas alternativas estão em centímetros. Para você passar de metro para centímetro, você precisa multiplicar por 100. Quando você multiplica por 100, você anda 2 casinhas para a direita com a vírgula, beleza? E aí você vai encontrar que a distância ali que a caixinha se movimentou, que foi movimentada pela senhorinha, foi de 37,5 centímetros, que está na nossa alternativa de letra A, beleza? Espero que essa questãozinha tenha ajudado você a relembrar alguns assuntos importantes. A gente se encontra numa próxima. Valeu? Bons estudos. Tchau, tchau. Um abraço.